Atingida por um tiro de uma pistola usada para fixar pregos. A polícia investiga se o disparo foi acidental ou se houve intenção de atingir o menino. Vinícius Maurício Botelho, de 6 anos, brincava com outras crianças neste beco quando houve um disparo. Escutamos um barulho, foi a hora que a gente correu para socorrer ele, que ele estava sangrando muito. O menino morreu minutos depois num posto de saúde. Alegre, todo mundo gostava dele, brincalhão. Vinícius foi atingido por um disparo feito com essa pistola para fixar pregos em concreto. O autor do tiro, Nicodemo Estevão dos Santos, segundo parentes, fugiu com medo de ser linchado. O caso foi registrado aqui na delegacia da Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia ouviu uma pessoa que, em depoimento, disse que estava no local do crime, José Eduardo Lima Gomes, o primo do acusado. Ele contou que Nicodemo pegou a pistola e começou a limpá-la quando houve um disparo. Mas na vila há outra versão. Crianças que brincavam com Vinícius contaram que o tiro foi proposital por causa da bagunça dos meninos. O enterro foi hoje, no fim da tarde, num cemitério da zona oeste do Rio de Janeiro. Um jantar romântico, um brinde, um clima perfeito. O que pode dar errado depois disso? Você vai saber ainda hoje, aqui no Fantástico. Nos restaurantes brasileiros, encontrar um gafanhoto no prato certamente é motivo de escândalo, né, Patrícia? Claro, Zeca Camargo, especialmente para as mulheres, né? Mas você sabe que um cientista holandês ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas, afirma que chegou a hora de ver os insetos como fonte de proteína, Zeca, capaz de ajudar a acabar com a fome no mundo. Já pensou? E aí, estão servidos? O que parece uma praga de gafanhotos pode ser apenas sua próxima refeição. Estamos numa fazenda no interior da Holanda, onde não se criam vacas nem galinhas. O negócio aqui é inseto, larvas de borboletas e besouros, além de grilos e gafanhotos. É um negócio limpo que não requer muito espaço nem grandes investimentos. Num galpão como este, menor do que uma quadra de tênis, dá para produzir 600 quilos de insetos comestíveis por semana. O faturamento mensal chega ao equivalente a R$100 mil. Pelo menos 15 produtores rurais holandeses se dedicam a essa atividade. A Holanda é um dos principais produtores de insetos comestíveis do mundo. Se existe produção, existe consumo. Este restaurante de Londres, por exemplo, tem no menu uma salada de grilos e gafanhotos, que custa o equivalente a R$20. O dono afirma que 90% dos clientes pedem a iguaria. O preconceito ainda atrapalha. Afinal, para nós ocidentais, essa não é uma daquelas comidas que a gente pode dizer que come com os olhos. Eu mesmo confesso que não foi fácil encarar o almoço gentilmente oferecido na escola de hotelaria da Universidade de Wageningen, a 100 quilômetros de Amsterdã. Primeiro, uma entrada de grilos ao alho e óleo. E como manda a boa educação, não dá para recusar. É como se fosse um camarão, ó. E é fritinho. Excelente. Excelente. Depois, pastéis de larvas de borboletas. Bom. Very good. Principalmente se você não pensa no que está comendo. Simplesmente coma, né? Por fim, uma sobremesa de larvas de besouros com mel e outros ingredientes. Agora eu já vou te confessar, eu já sucumbi. É tudo uma questão de costume, de tempo. Quem garante é o professor Arnold van Ruys, especialista em insetos. Ele é autor de um polêmico estudo sobre a dieta à base de insetos, publicado na revista The Scientist, uma das mais renomadas publicações científicas do mundo. Segundo o professor Ruys, os ocidentais deveriam adotar o cardápio tão popular na culinária asiática como fonte alternativa de proteína.
Um substituto da carne de boi, diz o professor. Para os cientistas, os insetos poderiam inclusive ajudar a resolver a crise mundial de alimentos. Enquanto um boi, por exemplo, necessita de 10 quilos de comida para cada quilo de carne que produz, os insetos geram a mesma quantidade de proteína comendo 7 vezes menos. Mas e o preço? Hoje um quilo de insetos não sai por menos de R$40. O professor Ruiz garante que quanto mais produtores investirem na criação de insetos, mais baixo será o custo. E nos países tropicais, os insetos existem aos montes, sem investimento algum. O próprio Brasil poderia ser um grande exportador de insetos, sugere o professor. A ideia foi lançada. E aí, estão servidos? Dizem que há mais de 1000 tipos de insetos comestíveis. Difícil é comê-los, né? Deixar para o No Limite, Zeca Camargo. Olhei para você, me serviu de inspiração. Ou então para a dieta que eu estou correndo. É verdade. Vamos falar sobre o domingo que foi marcado pela tensão na Costa do Marfim. A morte de centenas de pessoas na última semana em combates provocou apreensão pelo mundo. A gente vai direto então a Nova York com o correspondente Rodrigo Bocardi. Boa noite, Rodrigo. As Nações Unidas afirmaram que há indícios de que houve um massacre. Qual foi a reação da comunidade internacional, hein? Oi, Patrícia, oi, Zeca, boa noite a todos. A ONU pediu uma investigação e a secretária de Estado americana Hillary Clinton pediu a renúncia imediata do presidente Laurent Gbagbo. Ele perdeu a eleição e não é reconhecido pela comunidade internacional. Olha só, a crise política lá no país já dura 4 meses. As tropas leais ao presidente eleito, reconhecido pela ONU, Alassane Ouattara, são acusadas de promover um massacre na cidade de Douekoué. 800 pessoas teriam sido mortas, segundo a Cruz Vermelha. Militares franceses tomaram o controle do aeroporto de Abidjan, a maior cidade do país, e retiraram 1.400 estrangeiros da Costa do Marfim. Mais um dia, né, de combates na Líbia. Patrícia, os combates estão concentrados na cidade de Brega, em torno de um polo petrolífero, ao interesse de ambas as partes ali. E relatos de hoje mostram que nem rebeldes, nem aliados de Muammar Gaddafi conseguiram avançar. Mas os ataques aéreos da coalizão ocidental devem se intensificar, viu? Porque o tempo lá na região melhorou bastante. O sinal de possível solução foi a ida do vice-ministro das Relações Exteriores da Líbia, Abdelat Obeid, à Grécia. Ele levou a mensagem do presidente Muammar Gaddafi, sinalizando lá que tem a intenção de uma negociação para acabar com os combates. Obrigada pelas suas informações, Rodrigo. Uma boa noite para você. E olha, 41 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas num atentado suicida no leste do Paquistão. 2 terroristas suicidas talibãs detonaram explosivos em frente a um templo. Os terroristas chegaram caminhando num dos principais templos sufis do Paquistão. Eles detonaram os explosivos quando foram abordados por policiais. O local estava cheio de fiéis que aguardavam para participar de uma cerimônia em homenagem ao fundador da seita. O atentado poderia ter sido ainda mais grave. A polícia conseguiu impedir a ação de 2 outros homens. Um deles ficou ferido depois que a bomba que carregava explodiu parcialmente. Os talibãs, que condenam essa prática religiosa, assumiram a autoria do ataque, o terceiro contra templos sufis em um ano. Foram encontrados hoje mais destroços do avião da Air France, que caiu em junho de 2009 na costa brasileira. De acordo com o escritório francês de investigações e análises, os técnicos localizaram as turbinas da aeronave e pedaços das asas. Esta é a 4ª etapa de buscas aos destroços. O navio, equipado com 3 mini-submarinos robôs, deixou o porto de Suape, na região metropolitana do Recife, rumo a Fernando de Noronha, no dia 22 de março. Os mini-submarinos foram programados para detectar qualquer material que possa fazer parte da fuselagem de um avião. As caixas pretas ainda não foram encontradas. Os dados contidos nelas poderão explicar o que realmente provocou a queda do Airbus 330 durante uma tempestade há 2 anos. Depois dos comerciais, você vai saber por que a Amazônia se tornou uma vilã do aquecimento global. Uma entrevista com um falso militar que conseguiu um cargo na cúpula da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Quando você passa a ser tenente-coronel e apresenta o seu trabalho, nossa, todo mundo diz amém.